Vamos ver se estamos ao vivo. Vamos fazer o teste. E estamos ao vivo, muito bem, com o som muito bom e a imagem muito boa. Muito boa tarde, meus caros e minhas caras. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esta live do meu canal Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal, conduzido por mim, como sempre digo, seu anfitrião, mestre e doutor em estética e história da arte, um cinéfilo crônico e um curioso contumaz. E também professor e membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA. Se é a primeira vez que você está chegando aqui no meu canal, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Não deixe de se inscrever, badalar a sineta, deixar o seu joinha e comentar muito, aliás, também comentar aqui no nosso chat ao vivo, de onde você nos assiste, né? Porque isso faz com que eu tenha a medida do alcance do nosso trabalho aqui. E antes de mais nada, eu preciso também agradecer à TV 247 pela retransmissão dos meus vídeos e das minhas lives em seu canal. Portanto, se você está assistindo a este vídeo, a esta live retransmitida em formato gravado, claro, na TV 247, venha ao meu canal, Doni Correia, uma teia de ideias, os links estão aí embaixo, para que você também faça parte dessa teia e nos ajude a crescer. E também tem uma novidade, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Agora o nosso canal já pode receber super chat, super sticker, enfim, todas aquelas contribuições financeiras que vocês podem nos dar para que a gente faça desse canal uma teia muito maior e algo mais elaborado, sempre voltado para a construção do conhecimento em torno de cinema, de estética, de história da arte e as humanidades, né, as epistemologias humanísticas que circundam estes campos do conhecimento. Portanto, não deixe de colaborar aí com o seu superchat, fazendo a sua pergunta, com o super sticker, né, mandando aí para a gente um valeu, porque toda essa contribuição financeira vai ser revertida para a melhoria do nosso canal. E eu já vou aqui dando um boa tarde, né? Boa tarde a todos da minha querida Zuleika Manprim, minha mãe querida, que é sempre a primeira a chegar aqui, e ela também está dando os parabéns, porque agora nós monetizamos o nosso canal, né? E como eu disse, em breve surgirá aí a área de membros, em que vocês terão acesso a conteúdos exclusivos, né? Eu só estou preparando aí todo esse conteúdo para que em breve a área de membros também seja povoada de conhecimento para que vocês possam curtir, assinando por preços módicos, a nossa seção de membros. Eu também quero, antes de começar a falar sobre o nosso assunto, convidá-los a conhecer aqui nos links que estão abaixo os meus cursos que estão disponíveis pela plataforma Hotmart, Enciclopédia do Cinema Brasileiro. Se você quer entender o cinema brasileiro do começo até a contemporaneidade, mais de 100 anos de história, vocês vão encontrar esse curso aqui, bem como a minha introdução à linguagem cinematográfica, para que vocês conheçam como um filme é constituído em suas instâncias narrativas, técnicas, enfim, e assim possam fruir melhor as obras cinematográficas. Também tem o nosso Pix, para que você possa contribuir de maneira direta com a nossa iniciativa. E nós temos aqui também a minha querida Luciana Brito, minha esposa, que também não perde uma, dando boa tarde, pessoas lindas. Muito obrigado aí pela presença. Hoje nós vamos conversar, né, como diz aí o título desta live, né, sobre uma lenda, e uma lenda no sentido de que, de fato, pode ser que seja apenas uma grande história inventada, né, pela historiografia, inventada por vários historiadores antigos e modernos,
que é a história do nosso querido Caio Júlio César Augusto Germânico. Só faltou o de Orleans e Bragança para se tornar um nobre, né? O nosso Calígula, terceiro imperador romano, que nasceu em 12, né, depois de Cristo e morreu em 41 depois de Cristo. Na verdade, foi assassinado pelo seu próprio secto, né, pelo seu Estado Maior ali, né, pelos seus agregados. E Calígula, eu vou falar daqui a pouco, é um apelido, né? E eu vou contar para vocês daqui a pouquinho de onde vem esse apelido, Calígula. Mas, antes de mais nada, eu preciso contar para vocês que eu vou dividir essa conversa em 3 partes, ou 2 partes, né? Sendo que a segunda pode ser subdividida em mais 2. Porque primeiro eu quero falar desse personagem Calígula do ponto de vista histórico, daquilo que Calígula representa e está representado na historiografia. Depois, no segundo momento, nós vamos conversar a respeito de como Calígula reaparece como um personagem, principalmente do teatro e do cinema modernos, a partir da obra de Albert Camus e o filme do Tinto Brás, e depois essa própria obra do Albert Camus, desculpem, revista por um cineasta brasileiro, que é o Djalma Limonge Batista, que a gente vai ver também, né? Mas o mais interessante aqui é a gente primeiro contextualizar quem foi Calígula na história do Império Romano. Como vocês viram aí, ele nasce depois da Era de Cristo, né? 12 depois de Cristo, e vai ser assassinado em 41 depois de Cristo, com 29 anos de idade, não tinha completado ainda 30 anos, e é talvez uma das figuras mais polêmicas construídas ao longo da história, tanto pelos historiadores antigos, quanto pelos historiadores modernos e também pelos artistas, escritores e cineastas da nossa era. E para a gente compreender quem foi Calígula, né, quem foi Caio Júlio César Augusto Germânico de Orleans e Bragança, no contexto historiográfico, a gente tem que voltar lá justamente para aquela época do Império Romano. Como eu disse, ele foi o terceiro imperador aí, entre os imperadores, os 12 imperadores do período imperial de Roma, né, antes da queda do Império e do completo desmantelamento da Europa, né, porque o Império Romano era muito extenso. A gente tem que entender que o garoto Caio Júlio César, ele fazia parte de uma família grande, né? O pai dele era um general germânico, né? O nome do pai de Calígula, Germânico, e a mãe Agripina, tiveram 6 filhos, né? Sendo 3 homens e 3 mulheres. Calígula era o mais jovem desses 6, desculpem. E Germânico era a época do imperador Tibério, né, que era tio do Germânico e também o adotou como filho adotivo. O Germânico, ele era talvez um dos generais de maior prestígio naquele momento do Império e sempre à frente das principais campanhas militares da expansão do Império Romano. Germânico, por exemplo, conquistou, né, toda a parte da Germânia Inferior, que é um pedaço ali da Alemanha hoje, que fica na margem inferior do Rio Reno. Então, ele conquistou aquela região, ele gozava de muito prestígio, e Germânico sempre levava a família toda nas campanhas militares em que ele participava, porque um general romano naquela época passava mais tempo no campo de batalha do que com a sua própria família, e ele não queria passar tempos longos longe da família dele, portanto levava a família inteira para os acampamentos militares. E nesse sentido, Calígula, que era o mais jovem, né, o Caio Júlio César Augusto Germânico, que era o mais jovem,
divertia muito as tropas ali, né, os soldados, porque ele era muito novinho e ele queria se vestir como um soldado, né, a exemplo do pai dele, colocava aquele capacete que ficava muito grande, a roupa que ficava muito grande também, e as sandálias, né, que os centuriões, os soldados usavam, que eram as cáligas. Cáliga é aquela sandália romana que a gente vê em representações cinematográficas, que é uma sandália que o cadarço dela, né, de couro, é enrolado no tornozelo de quem a usa, né? Calígula é um diminutivo de cáliga. Então, esses soldados viam ali aquele menininho tentando vestir, né, calçar aquelas sandálias grandes, andando desajeitado, ele dançava, né, para divertir o pessoal, e os soldados chamavam ele então de Calígula, que significa botinhas ou sandalinhas, né? Cáliga, Calígula é o diminutivo, e ele ficou conhecido então como Calígula. E cresceu num ambiente militar, cresceu num ambiente de guerra, cresceu num ambiente de hostilidade. Isso tudo vai fazer uma grande diferença, segundo o ponto de vista dos historiadores, e eu estou deixando uma série de links aqui embaixo da descrição do vídeo para que vocês tenham uma dimensão melhor de quem foi esse personagem, do ponto de vista de historiadores e jornalistas, né? Mas vou falar um pouco mais adiante. Calígula cresce nesse ambiente bélico e cresce, então, entendendo as vicissitudes das campanhas militares, né? Acontece que Germânico, o pai de Calígula, depois de ser muito aclamado pelo Império por ser um dos seus principais generais, e obviamente ali ligado diretamente ao imperador Tibério, seria de se compreender que a linhagem dele viesse a dar continuidade aos imperadores, né? O Germânico ele morre numa campanha na Antioquia. Que depois de conquistar toda essa parte, né, da Germânia Inferior, ali do miolo da Europa, ele é transferido para o Oriente. E na Antioquia ele vai falecer. E quando ele falece, o funeral dele é conduzido com pompa e circunstância em Roma, né? A família Agripina, junto com os 6 filhos, voltam para Roma, mas o imperador Tibério tem a impressão de que aquilo pode causar algum tipo de ruído no seu governo. Não vamos esquecer que durante todas as dinastias de imperadores e de governantes no Império Romano, na história da Roma Antiga, todos eles eram extremamente paranoicos, né? Quer dizer, tudo poderia levar a uma traição. O poder, quando chegava, né, no seu ponto máximo, essa pessoa que detinha o poder maior estava sempre preocupada que poderia ser traída e morta a qualquer momento para ter o seu trono usurpado. E isso não foi diferente com a família de Calígula, né? Eu quero até ler um trecho aqui de uma matéria que eu coletei justamente para essa live e que, obviamente, está relacionada aí nos links abaixo, que é uma matéria da BBC Brasil, né? Assinada pelo Philip Matchak, que ele vai dizer o seguinte: quando a família de Calígula volta para Roma para enterrar Germânico, imediatamente Tibério começa a ter a impressão de que se ele não mantivesse ali a família de Calígula sob um certo controle por força, né, do punho, talvez ele poderia ser derrubado e traído, porque Germânico estaria, como eu disse, na linha de sucessão. Então, quando ele volta para Roma, existe um personagem chamado Lúcio Hélio Sejano, que tinha um cargo que era prefeito da Guarda Pretoriana. É como se ele fosse um general do Estado-Maior, né, responsável pelas tropas. E Sejano temia muito que a família de Calígula, alguém dessa família, ascendesse ao poder e usurpasse esse poder que ele almejava ter com a morte de Tibério. Tibério já estava bastante velho, foi se retirar para a ilha de Capri, né? Foi ser ali um imperador emérito, né? Quer dizer,
paralelo, né, como o Papa Emérito era, né, agora recentemente, mas ele foi ser uma espécie de imperador emérito recolhido à sua propriedade, né, a sua grande propriedade na ilha de Capri. E aí em Roma o bicho pegou para a família do Calígula por conta de Sejano, que não admitia a possibilidade de não ser o sucessor de Tibério, né? Então, olha o que o Philip fala aqui a respeito desse momento, quando eles voltam, né, para Roma. A mãe de Calígula, Agripina, né, foi açoitada com tanta violência que perdeu um olho e logo depois morreu ou foi morta no exílio. Aí é que entra a grande contradição histórica, porque da vida de Calígula existem várias versões e nenhuma delas pode ser tida como definitiva. Isso até vai incentivar, na era moderna, a criação de várias lendas e de várias fábulas do nosso querido e doente Calígula. Então, a mãe foi morta no exílio, mas há versões em que o próprio Calígula, depois já imperador, teria mandado a sua mãe para o exílio e teria deixado ela morrer numa ilha do Império Romano, à míngua, né? Mas continua o Filipe, o irmão de Calígula, Druso, passou tanta fome na prisão que tentou comer parte do colchão. O outro irmão de Calígula evitou um destino semelhante, cometendo suicídio. Antes que pudesse atacar Calígula, que era o mais jovem, né? Como eu disse, então ele foi atacando assim geração por geração, né? Numa escadinha descendente. Antes de atacar Calígula, contudo, Sejano foi executado quando Tibério percebeu a traição do subordinado. Lembrando que em Roma, para você ser executado, não precisava de muito. Se você fosse um nobre, mas fosse ao banheiro usando o anel com a imagem do imperador, você poderia ser condenado à morte. Né? Então, a noção de justiça nesse contexto era bastante peculiar. Antes que pudesse atacar Calígula, contudo, Sejano foi executado quando Tibério percebeu a traição do subordinado. Calígula, o último filho sobrevivente de Germânico, filho homem, né? Porque as irmãs foram poupadas, obviamente, porque as mulheres não ameaçavam a sucessão, né, dos governantes. Calígula, o último filho sobrevivente germânico, foi nomeado herdeiro imperial e ordenado a viver com Tibério em Capri. Então, Tibério manda executar Sejano, meio que resgata Calígula e leva ele para morar em Capri. E lá existem várias histórias, né? Aqui eu estou lendo, obviamente, o relato do Philip Matizak, mas obviamente que um dos primeiros biógrafos de Calígula foi Seutônio, né? Que a gente já vai falar dele daqui a pouco, um dos historiadores antigos, né? E aí, os 6 anos seguintes, lá em Capri, junto com Tibério, foram penosos para Calígula, né? O biógrafo Seutônio, como eu disse, nos conta que ele era vigiado dia e noite em busca de sinais de insatisfação ou indícios de deslealdade. Então, Tibério fez daquela máxima: mantenha os amigos próximos e os inimigos mais próximos ainda, uma filosofia da manutenção do poder dele ali, né? Calígula poderia representar um perigo a Tibério, então, obviamente, ele trouxe Calígula para perto para ficá-lo vigiando, né? Deliberada e involuntária. Não esqueçamos de que era uma época em que um senador podia ser condenado à morte por ir ao banheiro com o anel do retrato do imperador, como eu falei, né? Mesmo enquanto Tibério estava morrendo, porque ele já estava muito velho, o volátil imperador, que era o Tibério, né, poderia subitamente ter nomeado um sucessor diferente. Isso significaria a morte certa de Calígula, porque naquela época, como eu falei, representou algum tipo de perigo, era executado sumariamente. Seu retorno à capital do Império foi recebida com grande entusiasmo. Logo depois, ele teve um colapso nervoso. Vamos parar essa leitura
do Philip aqui por um momento para fazer alguns apontamentos, tá? O Calígula, quando o Tibério percebe que, de fato, ele vai ter que deixar o império porque está velho e vai morrer e se retira para Capri, ele nomeia a gente vai ver aqui que o Império Romano ele já vivia um momento em que ele era autorregulado, tudo estava ali na ordem, né? Existia o imperador, existiam os deuses, existia o senado, o exército e a plebe. Então estava tudo muito bem organizado no Império Romano, mas o imperador Tibério, antes de morrer, ordenou que os sucessores seriam dois e não um só. Seria, então, o Caio Júlio César Augusto Germânico, Calígula, e o próprio neto de Tibério, que era Tibério Gêmelo. Mas o Calígula rapidamente deu um jeito de executar o Tibério Gêmelo e tomar o poder, ser o imperador maior, né? Ser o imperador único. Obviamente que a gente pode pensar na vida de Calígula, né, nesse ponto histórico, e alguns historiadores modernos dizem, que em Calígula como um homem forjado no trauma pós-crise, né, no trauma pós-trauma, numa espécie de comportamento pós-traumático, né? E o pós-traumático é aquilo que depois que acontece uma grande desgraça na vida, é que o indivíduo vai sentir os efeitos daquele trauma, né? Então, Calígula, como vocês veem, cresceu no campo de batalha, vendo a guerra, vendo as conquistas, vendo sangue, vendo morte, e depois, quando volta para Roma, toda a família dele é quase dizimada em nome de um poder, né? E isso pode ter atrapalhado muito o desenvolvimento psíquico dele, como a gente vai ver, mas existem outras teorias que vão marcar aí, que eu vou falar daqui a pouquinho, né? De qualquer maneira, e aí eu já vou aqui mostrar que a Luciana Brito já fez um superchat aqui para a gente, ó, o primeiro superchat do canal, muito obrigado, Luciana. Nós temos o Caio aqui, ó, cheguei agora, perdi muita coisa. Não, estamos na introdução e você pode depois rever essa live completa, né? E o Caio está falando, gostaria que houvesse uma comparação entre Calígula e Bolsonaro. Eu não vou nem precisar fazer essa comparação agora, direta, porque pela própria história que eu vou contar aqui e pelo personagem que Calígula se tornou na nossa cultura, já vai ficar muito claro que ele se alinha com outros loucos, depravados do poder, não só no Brasil, mas no mundo, que vai fazer eco nessa comparação, tá bom, Caio? E o Caio aqui, ó, não consegui assistir a esses filmes. Logo nas primeiras perversões parei. Eu vou falar do filme daqui a pouco, vocês vão entender. Olha lá, ó. Meu superchat acabou indo sem a pergunta, então estou mandando aqui. Doni, é verdade que Calígula nomeou seu cavalo para cônsul de Roma? Vou falar daqui a pouquinho, Luciana, porque é parte justamente dessa excursão histórica sobre o personagem ainda nos registros da historiografia, né? Então, a gente tem aqui mais um pouco do texto do Philip falando que Calígula teve um colapso nervoso. E, obviamente, esse colapso nervoso pode ter a ver justamente com essa sensação que ele tinha de que ele ia dormir e poderia não acordar no dia seguinte, porque a família dele toda foi morta, praticamente, e ele não sabia exatamente até quando ia durar, porque ele era uma pessoa perseguida. Mas o Philip vai dizer o seguinte, ó, as províncias foram administradas como de costume, enquanto Calígula não se tornava, de fato, o imperador, quando ele teve essa crise nervosa, né, no comecinho do período de governo dele. Ó, as províncias foram administradas como de costume, o Senado se reuniu, e aprovou decretos, e os prefeitos pretorianos, que eram os prefeitos de província, né, do alto comando, administraram a justiça. O império tratou de seus assuntos pacificamente. A forma como o sistema imperial funcionava significava que, na prática, Roma realmente não precisava de um governante, né? Então, Roma vivia um momento em que as coisas estavam tão estruturadas e tão coesas que a figura de um imperador ela seria
como a família real britânica hoje em dia. É somente um posto de status, não tem, de fato, necessidade da influência nos assuntos, né, de decisões dentro do império ali, né? Então, Calígula não era realmente necessário. E para alguém com a educação dele, ou seja, forjado na guerra, desnecessário significava descartável. Olha o medo, né? A paranoia dos tiranos, né? A paranoia que os tiranos têm de que a qualquer momento eles serão traídos e mortos, né? Sendo um jovem teimoso, com um instinto de sobrevivência enraizado em cada fibra do seu ser, se propôs a retificar o que considerava uma situação inaceitável, ou seja, eu sou a autoridade maior. Ele queria se fazer necessário, queria tomar o Senado e o povo de Roma dependentes do seu governo. E, de fato, no início desse governo de Calígula, Roma vai viver uma espécie de esplendor, né? Uma espécie de momento de riqueza, de Fausto, né? De estabilidade. As finanças estavam em dias, as pessoas estavam felizes, tanto que Calígula era saudado como um grande governante, um grande imperador. Mas essa febre que ele teve, que fez com que ele tivesse delírios e a partir daí começasse a perder a sua sanidade, é o que vai ser o grande ponto de virada, né? Continua o Filipe aqui, ó. Uma das armas do Senado foi a propaganda. Aí já é quando o Calígula está doente, né? Porque quando o Calígula se torna um tirano, quando ele começa a se tornar um tirano, existem várias histórias que são divergentes e que não existe um consenso a respeito. Por exemplo, Calígula começa então a exigir a construção de vários monumentos por Roma em sua própria homenagem, né? Não só isso, como ele começa a gastar todo o tesouro do império, chega uma hora que os senadores e os conselheiros chegam a ele e dizem: olha, Caio, né? De fato, o dinheiro do império está acabando, você está destruindo as finanças, está ficando um pouco complicada essa sua megalomania, que a gente vai percebendo que vai se tornando meio que um culto narcisista, um culto à personalidade, né? Além do estresse pós-traumático, então Calígula sofre desse narcisismo que vai ser a derrocada dele. E ele diz o seguinte: bom, não temos dinheiro nos cofres do Império, vamos tomar três atitudes. Primeiro, aumenta os impostos, ou seja, os plebeus que já tinham muito pouco passam a ter quase nada, porque os impostos são aumentados para que o tesouro do Império seja restituído. Segundo, vamos diminuir a população, né? Vamos fazer com que a população fique menor para que a gente tenha menos despesa, e aí eles vão começar a matar pelo menos um membro. Calígula exige que pelo menos um membro das famílias nobres de Roma sejam assassinados e que as esposas desses homens assassinados sejam recolhidas, ou seja, sequestradas e colocadas num grande bordel que ele mandou criar em nome do império. E terceiro, vamos expropriar aquilo que for mais valioso dessas famílias nobres que a gente já mandou assassinar. Então, na verdade, ele começa um projeto genocida, né? E como ele já era visto como uma pessoa completamente desequilibrada, isso começa a fomentar o desejo de conspiração no próprio seio do império, né? E o Senado, obviamente, vai liderar essa campanha contra Calígula, vendendo ao povo a imagem de que se tratava de um imperador louco. Olha lá, uma das armas do Senado foi a propaganda. Na inventiva política romana, era comum jogar lama e mentira sobre os outros, difamá-los, né, abertamente, com total desprezo pela verdade. Olha as fake news aí, né, que a gente acha que é coisa nova, estava lá no Império Romano. Aliás, se a gente pensar que o Império Romano legou a nós toda a tradição, né, do Novo Mundo, né, não vamos ficar muito surpresos de ver essa informação de que desprezavam a verdade, né, apenas para ver o que surtiria de efeito. O Senado usou a reivindicação
de Calígula de que seria um deus para expô-la como um ato de loucura. Porque chegou um momento que Calígula se revoltou contra os deuses e falou: quer saber de uma coisa? O Deus maior sou eu sou o Deus encarnado na Terra. Eu fiz aqui essa semana uma live a respeito do Império, do Antigo Egito, e falei de Akhenaton, né? Que vai negar o politeísmo e dizer: eu só obedeço a Deus Aton, que é o Sol, e sou filho de Aton na Terra, sou Akhenaton, né? E mais ou menos o que Calígula está fazendo é a mesma coisa, que eu sou um Deus encarnado na Terra. Eles deturpavam todas as ações de um imperador que de fato era jovem e teimoso, e inventaram outras inexistentes. Ou seja, aquilo que de fato o imperador não fazia por ato de loucura, eles inventavam, né? Porque, enfim, já estão achando que é louco mesmo, uma mentira a mais, uma a menos, só vai ajudar os nossos planos. Até o fato de ser amado por sua esposa, que é a Cesônia, era a Cesônia, até o fato de ser amado por sua esposa foi usado como prova de sua suposta insanidade, com a história de que ele teria ameaçado torturá-la para saber se ela o amava mesmo, né? Olha que louco, né? A gente, por isso que a gente não sabe o que é verdade e o que não é, justamente porque o Senado se utilizava desses falsos subterfúgios, né? Ainda foi dito que ele era um bom pai, mas apenas porque sua filha de apenas 1 ano compartilhava de sua inclinação sádica. Quer dizer, como que uma criança de 1 ano vai ter noção do que é, de onde ela está, de quem são as pessoas em volta dela, de quem é a família dela, né? Compartilhava de suas inclinações sádicas. Isso serviu mais tarde para justificar a crueldade dos assassinatos que a mataram, batendo a cabeça da criança contra a parede, exatamente, né? Quando Calígula é assassinado pela sua própria corte, a filha de Calígula é assassinada sendo batida contra a parede, uma coisa horrível, né? Mas aí a gente vai ter mais alguns dados sobre essa questão da violência de Calígula, né? O que Calígula, de fato, o que era verdade e o que era mentira, né? Então, aqui o Philip vai evocar a narrativa de Seutônio, que é um historiador que vai escrever sobre Calígula mais ou menos depois de 100 anos da morte dele, portanto, aí 140, 141 depois de Cristo, aí que eu estou deixando um link aqui embaixo para a narrativa completa do Seutônio, né? Para que vocês possam acompanhar depois. Embora Seutônio goste de dizer que o imperador matou dezenas de pessoas, ele curiosamente reluta em nomeá-las, ou seja, não tem os nomes das pessoas que Calígula matou, né? Calígula ordenou a execução de Gêmelos, né, que é o que eu falei, o Tibério Gêmelo, que era neto de Tibério, que deveria compartilhar com ele o império, ele rapidamente tratou de eliminar, né? Neto de Tibério e de seu prefeito pretoriano Macro também mandou matar, né, que parecia determinado a imitar Sejano em suas ambições, e seu primo Ptolomeu, rei da Mauritânia. Então, Calígula vai tirar do caminho dele todos aqueles que possam, de alguma forma, ameaçar o seu próprio trono, mandando matá-lo, né, fazendo conspirações. Mas a maioria de suas supostas outras vítimas são duvidosas, como o gladiador que morreu de um ferimento infeccionado depois de receber uma visita do imperador. São lendas, né? No total, existem menos de uma dúzia de nomes. Compare isso a centenas de pessoas assassinadas por Augusto, dezenas por Tibério e muito mais por Nero e Cláudio. Nero, que vem depois, e Cláudio, tio de Calígula, que vai assumir o trono, vai assumir o império depois da morte de Calígula, já vou chegar lá. Depois do assassinato de Calígula no ano 41, por membros de sua guarda pretoriana, 4 anos depois de ele assumir o poder, tornou-se ainda mais urgente enfatizar que ele havia enlouquecido, ou seja, a pessoa morreu, mas a imagem tinha que continuar sendo depreciada, né, para que a lenda pudesse ser mantida. Ele ainda era popular entre o povo. Sim, ele, como eu disse, foi muito popular no começo do governo dele. E como algumas pessoas ainda o consideravam alguém importante, mesmo depois de morto, essa imagem de popularidade precisava ser destruída, né?
Tornou-se ainda mais urgente enfatizar que ele havia enlouquecido, ele ainda era popular entre o povo e entre os militares, apesar da guerra com o Senado, porque começou a haver ali quase que uma guerra civil entre a guarda pretoriana, que eram soldados, e o próprio Senado. O novo imperador Cláudio não estava seguro em sua posição e o legislativo estava ansioso para justificar o assassinato de Calígula, de 28 anos, na verdade 29, né? Portanto, a vítima, não estando mais presente, estava aberto o caminho para que seu nome fosse jogado na lama. Cabe dizer que quando Calígula se torna vítima desse complô, né, da sua corte para assassiná-lo, no momento em que ficou claro que ele estava completamente maluco, ele se achava maior que todos os deuses, ele promovia orgias, ele desprezava o Senado, mandava matar. Tem a história, né, da invasão à Bretanha, que foi talvez um dos últimos atos dele. O exército romano tenta invadir a Bretanha, e como não consegue invadir a Bretanha, porque existe ali uma resistência, Calígula ordena que eles não voltem antes de declararem guerra ao deus Netuno no mar. Então, as ondas deveriam ser todas açoitadas e os soldados deveriam recolher todas as conchas da praia para serem levadas como espólio de guerra. Olha onde chega a loucura de uma pessoa. Costuma-se dizer que Calígula enlouqueceu depois de contrair alguma doença que seria como uma sífilis, que de fato ataca o sistema neurológico. A gente nunca vai saber disso, mas a gente vai ver daqui a pouquinho outras versões a respeito dessa loucura, né? E aí ficam algumas perguntas históricas a respeito do Calígula nesse momento. Deixa eu só ver como estamos aqui na nossa transmissão, se há mais alguma questão. A Amelie está dizendo aqui, incitatus, é isso mesmo que eu vou falar agora, Amelie, respondendo aí ao superchat e a pergunta da Luciana. Costuma se perguntar muito, né? Ele realmente nomeou o seu cavalo cônsul? Bom, é improvável, tá? Não é impossível, mas é improvável. E eu já respondo a Luciana e a vocês que ficam com essa questão. Por quê? Seutônio vai dizer ali no relato dele sobre Calígula que ele teria nomeado o seu cavalo Incitatus, o nome do cavalo, para cônsul, mas é provável que, como Calígula, no auge da sua loucura, tinha um desprezo muito grande por todos aqueles que estavam abaixo dele, ele deve ter feito algum comentário do tipo: qualquer um pode ser melhor cônsul do que esses que eu tenho, até o meu cavalo pode ser cônsul. E ele sendo completamente louco, as pessoas, obviamente, podem ter pensado que, olha, ele vai nomear o cavalo dele para ser cônsul do Império Romano. Não existem fontes que comprovem exatamente isso. É outra fábula que acabou entrando para a história. E hoje em dia, se vocês forem procurar agora, acho que há pouco tempo em Minas Gerais, um cachorro foi nomeado diretor de alguma repartição pública aí. Ou seja, não estamos tão longe dessa loucura de Calígula nos nossos próprios dias, né? Aliás, muito mais loucos do que naquela época. Uma outra questão, né, historiográfica aqui. Ele declarou guerra ao mar, como eu disse, né? Como era impensável retornar a Roma sem uma vitória, Calígula declarou guerra a Netuno, deus do mar, e ordenou que as ondas do mar fossem chicoteadas. Seus soldados receberam ordens de coletar conchas como prêmio de guerra. Completamente louco, né? E, por último, uma outra questão historiográfica aqui, só para fechar esse contexto histórico sobre Calígula. Ele foi tão mal quanto pensamos? Ora, eu acredito que Calígula não foi pior do que qualquer outro imperador romano daquele período. Todos eles eram paranoicos, todos eles achavam que poderiam ser envenenados, todos eles achavam que poderiam ser executados por vendetta, né, por vingança ou por ambição de poder. Então, todos os imperadores tinham como prática a truculência.
E essa questão do amor que Calígula tinha pelas irmãs, e principalmente por Drusila, né, que era irmã e amante dele, a gente tem que lembrar que naquela época, por mais bizarro que pareça, era muito comum a relação incestuosa no alto clero ali, né? Quer dizer, nas altas patentes do Império Romano. Por isso, eu acredito que, do ponto de vista histórico, Calígula não foi muito pior do que os seus antecessores e sucessores. Ora, Nero, que vem depois de Calígula, manda incendiar Roma, primeiro por uma perseguição aos cristãos e depois porque ele queria meio que sanear, né, as periferias de Roma, que eram superpopulosas, eram sujas, eram disseminadoras de doenças e assim por diante, e ele resolve pôr fogo em tudo, desprezando completamente as vidas humanas que seriam perdidas ali, ainda fica tocando a sua lira, olhando e pensando, olha como eu sou poderoso, né? Estou destruindo para construir novamente. Então a gente tem que olhar com cuidado, aí a gente não pode esquecer que Cláudius, né, que era o tio de Calígula, irmão de Germânico, quando Calígula é assassinado, ele imediatamente, no mesmo dia, se autoproclama imperador e ainda manda executar aqueles que executaram o seu sobrinho Calígula. Por quê? Porque estes conspiradores imaginavam que a partir da morte de Calígula poderia ser reinstaurada a república, mas Cláudio foi mais rápido, deu um golpe ali dentro do golpe e tomou o poder e ainda mandou assassinar aqueles que haviam matado Calígula e a sua filha. Tá? Então, este é o contexto histórico, tá? Agora, a figura de Calígula vai ressurgir na modernidade a partir de duas obras muito interessantes. A primeira delas é uma peça que leva o nome Calígula, escrita por Albert Camus, nos anos 40. Inclusive, estou deixando o link aqui embaixo para um programa de TV que é a encenação dessa peça, numa TV espanhola, vocês vão poder assisti-la na íntegra, e é maravilhoso. E o Albert Camus vai ressuscitar esse mito de Calígula a partir das suas próprias teorias filosóficas do absurdo, tá? Então, Calígula, na peça de Albert Camus, começa, né, a história começa com os senadores ali um pouco inquietos, falando, e aí, ele já reapareceu? Ele já voltou? Porque Calígula começa, não, no início da peça ele está desaparecido. Não, não voltou ainda. O que aconteceu com ele? Eu nunca vi isso, uma pessoa se abalar tanto pela morte da irmã, que também é amante dele. Um dos senadores fala, tudo bem, a gente sabe que de vez em quando, né, a nossa irmã dá lá para ter uma relação ou outra com ela, mas ficar louco desse jeito e alucinado é um absurdo. Então, Camus está fazendo já também uma grande crítica aí à moral daqueles senadores e daquela época, né? Que é a moral dos nossos tempos também. E aí Calígula finalmente surge, né? Completamente enlouquecido, completamente sujo, porque passou 3 dias andando por Roma e ele diz: eu estava procurando algo maior. Eu queria a lua. Ele vai pedir para o seu escravo Helicon buscar a lua para ele, porque depois que ele perde Drusila, a irmã dele, que era o grande amor da vida dele, na peça do Camus, ele completamente enlouquece. E aí o Camus vai usar desse pressuposto para, de novo, discutir a filosofia do absurdo. Vamos lá. Para Camus, né, se a gente for ler o romance o Estrangeiro, o livro dele, O Mito de Sísifo, que um dia eu vou trazer aqui, mas é que eu já comentei em outras questões aí que permearam, né, que eram afinadas com esse assunto do mito de Sísifo. Em O Mito de Sísifo, Camus vai dizer que a vida é um grande absurdo, né? Da vida a gente não pode esperar nada, porque todas as nossas investidas não são garantias de um retorno condizente com os nossos desejos. No mais das vezes, a vida é completamente aleatória, perdão, e o limite da vida é a morte. A única certeza que nós temos é que nós vamos morrer. Então, para Camus, existem duas saídas. Ou você aceita que a vida é um absurdo e se desprende de todos aqueles ditames e exigências que a sociedade nos impõe
e que faz da gente querer perseguir coisas que a gente nem sabe se quer de fato, e vivemos uma vida tranquila e desprendida, sabendo que o limite da nossa vida é a morte, então, já que as coisas são aleatórias, eu não vou me preocupar muito, ou você enlouquece, como é o caso de Calígula na peça, porque você então não aceita que as coisas são aleatórias e tenta impor a sua vontade a partir dos seus atos, e isso vai fazer de você uma pessoa completamente maluca. É tão irônico, né? Como Camus costumava dizer, a vida é irônica e aleatória, que Albert Camus, no auge da sua fama e do seu esplendor filosófico, morreu num acidente de carro, gente. Né? Então, que coisa mais aleatória do que isso para uma pessoa que foi um grande pensador? Ou seja, tudo é aleatório, né? Mas na peça, Calígula não aceita essa aleatoriedade. Quando ele se vê de frente à morte de alguém que ele ama, isso tudo vai servir para que ele se revolte contra essa aleatoriedade, contra o absurdo. Toda aquela ordem estabelecida, os deuses, o imperador, o senado, os nobres, a plebe, tudo aquilo que caminhava de maneira ordenada, vai se desmantelar na loucura de Calígula, que por não aceitar o absurdo da vida a partir da morte de sua irmã e amante Drusília, vai querer impingir a dor no outro. Então é aí que ele começa a executar as suas loucuras e executar as pessoas e se exceder na perversão. É quando ele manda, de fato, executar aí um membro de cada família e prostituir as mulheres, é quando ele vai tentar invadir a Bretanha, quando as finanças do Império estão completamente ruídas, e ele tenta invadir a Bretanha, não consegue, é mais uma derrota. Então, Camus vai trazer justamente na peça dele Calígula como a representação daquele que não aceitou o absurdo. E por não aceitar o absurdo, ele desmantela todo o sistema que gira em torno dele, ou seja, todo o sistema em que ele se insere, que é o mandante. Como eu disse, eu estou deixando aqui embaixo o link para que vocês assistam a essa peça. E depois a gente pode pensar imediatamente no filme de 1979, que aí consagra a figura de Calígula, mas de uma maneira um pouco errônea, né? Porque o filme de 1979, dirigido pelo Tinto Brass, italiano, que já tinha um histórico de filmes que eram meio que épicos e ao mesmo tempo eróticos, né? Em 76, portanto, 3 anos antes do Calígula, é o filme anterior a Calígula, ele fez Salon Kitty, que é uma espécie de Calígula, só que se passa durante o nazismo, na Alemanha, durante a Segunda Guerra. Depois ele vai dirigir outros filmes de cunho também histórico, erótico, mas Calígula marcou muito ele porque foi uma produção faraônica, né? Quer dizer, uma produção impensável, que poderia ser um drama histórico de proporções imensas, assim como Ben-Hur, assim como Covades, assim como Satiricon, de Fellini, né, que flerta muito com essa promiscuidade da vida no Império Romano, e até com um verniz surreal, mas Calígula é um filme que deveria, num primeiro momento, ser um épico sobre um imperador louco e depravado. Acontece que tanta gente interferiu nessa produção que ele acabou virando um verdadeiro Frankenstein, assim. Eu vou explicar melhor para vocês por quê. Calígula tinha como um dos produtores, além do roteiro, né, ser escrito, o filme Calígula bebe muito pouco na peça do Albert Camus, porque o roteiro foi escrito pelo grande Gore Vidal, escritor americano, né, e ativista inclusive em favor dos homossexuais, né, um dos primeiros livros dele de 1948, né, O Estado e o Pilar, se eu não me engano, o nome do livro, O Governo e o Pilar, não me lembro agora, mas era já um libelo, né, a essa libertação da homossexualidade que deveria ser vista como algo natural, e ele foi muito rechaçado por isso. Gore Vidal, que também escreveu Império, que é um livro
em que ele vai contar sobre a União Soviética e tal. Ele escreve o roteiro de Calígula, mas esse roteiro ele vai sofrer uma série de interferências, principalmente de um dos produtores do filme, que era Bob Guccione e Robert Guccione, né? E o Robert Guccione, ele era editor de uma revista que, na verdade, começou a ser publicada primeiro na Inglaterra e depois foi para os Estados Unidos, chamada Penthouse, que é uma revista adulta. Mas não é uma revista como a Playboy, por exemplo, que trazia nus artísticos e tal. A Penthouse, ela era uma daquelas revistas de closes ginecológicos e de fotos explícitas, né? De casais ali em cenas explícitas, gráficas, né? E, além disso, a Penthouse produzia filmes também voltados ao público adulto, filmes pornográficos, tá? E esse produtor, vendo a possibilidade de projetar a Penthouse, projetar o trabalho dele na indústria de filmes adultos, vendo em Calígula a possibilidade de aumentar essa repercussão, ele, de maneira, né, com uma ingerência ali na produção do filme, acabou impondo a inserção de cenas explícitas. Por isso que Calígula é conhecido como um filme explícito, como um filme escandaloso, como um filme indigesto, porque estas cenas mais explícitas, com closes, com, né, parece que você está mesmo ali num site tipo Xvideos da vida, enfim, porque ele recrutou, então, o elenco de atores e atrizes de filmes adultos da Penthouse para cenas que não contaram com a direção do Tinto Brass e que não contaram com a presença do elenco principal. Era composto por Malcolm McDowell, né? O Malcolm McDowell tem essa verve para personagens completamente malucos, né? Haja vista aí Laranja Mecânica, fazendo papel de Alex Delarge, né? Um maluco também, e aí ele vai fazer papel de Calígula, mas tem a Helen Mirren fazendo a Cesônia, esposa de Calígula, tem John Gielgud e tem o Peter O'Toole também fazendo papel de Tibério. Esses grandes atores não participaram dessas cenas de orgias com closes ginecológicos, como eu disse. Foram cenas feitas a pedido, com a ordem, na verdade, do Bob Guccione, para que o filme se tornasse um filme adulto, um filme mais 18, com cenas, né, ali escatológicas de fato. Então, isso marcou o filme como sendo uma espécie de obra maldita, mas é um épico irretocável. Tanto é que já há versões de Calígula sem estas cenas explícitas mantidas ali no âmbito da história, né, da historiografia, mostrando que Calígula, inclusive, já era uma pessoa desequilibrada antes mesmo da morte de Drusila. Com isso, nós vamos à segunda, né, adaptação aí de Calígula, e dessa vez uma adaptação brasileira. Eu peço desculpas com os barulhos de interferência aqui. Hoje é domingo, a criançada está no condomínio aqui, então elas ficam correndo, às vezes tem um barulho ou outro que interfere. Mas, de qualquer maneira, em 1991, nós temos uma montagem da peça Calígula, aqui em São Paulo, que depois vai rodar o Brasil, dirigido pelo Djalma Limonge Batista, cineasta que faleceu agora há mais ou menos um mês. Tem um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre ele, porque Djalma é um dos responsáveis pelo meu gosto pelo cinema brasileiro experimental e pela pesquisa do cinema brasileiro de maneira geral. O Djalma Limonge Batista havia dirigido 2 longas-metragens ao longo dos anos 80, sendo Asa Branca e Brasa Adormecida, os 2 com Edson Celulari, e na sequência ele queria fazer o grande épico histórico dele, à moda de Calígula, à moda de Satiricon, à moda de Ben-Hur, Covades, etc., que era Bocage, o Triunfo do Amor, que ele iria, de fato, fazer, mas só ia sair no final dos anos 90, 97 e 98. Por outro lado, no final dos anos 80, quando ele e Edson Celulari estavam pensando nesse projeto de Bocage, o Fernando Collor de Mello foi eleito. E o Fernando Collor, no primeiro dia de governo, tomou 2 providências
uma que afetou a população toda do país e outra que afetou diretamente a produção cinematográfica. Ele confiscou a poupança, confiscou o dinheiro das pessoas e fechou a Embrafilme, que já vinha vindo num processo de decadência, mas poderia ter sido recuperada e não simplesmente extinta. Mas é o tipo de governo neoliberal completamente acéfalo, como do Fernando Henrique Cardoso, como do como o do Fernando Collor de Mello e como o do Bolsonaro, né, que extinguiu o Ministério da Cultura. Então, essa frente de fomento ao cinema estava morta e a população estava passando fome. O Djalma, nas memórias dele para a série Aplausos, vão lá no vídeo em que eu presto homenagem a ele, que lá tem o link para vocês olharem. O Djalma diz o seguinte: bom, a gente esperava ali no começo, né, entre 90 e 91, que esse confisco do dinheiro das pessoas fosse reversível. E para não ficar parado, a gente resolveu então produzir uma peça de teatro que exigiria muito menos verba, e eu decidi adaptar Calígula, do Albert Camus, com o Edson Celulari no papel de Calígula, né? E ele vai dizer que a peça foi feita com preço de 2 saquinhos de jujuba, assim, era o dinheiro que ele e o Edson Celulari tinham guardados em dólar em casa. Eles se juntaram numa sociedade e produziram essa peça, e o Djalma Limonge Batista, inclusive, vai tomar algumas liberdades narrativas, colocando, por exemplo, Calígula preso no labirinto do Minotauro. O Minotauro interpretado por Vitor Wagner, que depois seria o Bocage do filme do Djalma, e que depois ficaria famoso na TV também por Chica da Silva, Mandacaru, essas novelas da TV Manchete. Vitor Wagner, chegando do Sul, completamente ali, né, ainda meio que começando, muito novinho, tal, faz o Minotauro. E na cena do Minotauro, esse personagem, né, que o Vitor Wagner encarna, tem uma câmera de vídeo na mão em que o sinal da imagem é jogada para os telões do palco, formando um labirinto de replicações daquilo que ele vai filmando. Então é um espetáculo multimídia. No começo, a peça Calígula foi recebida assim meio que com a crítica torcendo o nariz e tal. Falando, ai, que saco, né? Vai falar de Calígula, de novo, uma peça com todo mundo pelado. Existia, de fato, algumas cenas em que atores tinham que estar, inclusive, com uma ereção ali, né? Principalmente na cena em que Calígula, perdão, bati na câmera aqui, em que Calígula encarna o nascimento da Vênus, conforme o quadro do Botticelli, que eu já analisei aqui no canal também, e coloca o seu órgão genital entre as coxas e fica somente ali como se fosse uma mulher de fato, né? Como se fosse um monte de Vênus, como é chamado na anatomia, e ele então fica em cima de um pedestal como se fosse a Vênus nascendo e as pessoas ali adorando ele. Isso são liberdades que foram tomadas, né, pelo Djalma, justamente para poder colocar o seu quê autoral nesse texto. Acontece que a peça começou a fazer sucesso, a crítica não gostava, mas o público enchia as salas e a peça logo se tornou um sucesso, começou a rodar o Brasil e aí a crítica já começou a olhar de uma outra forma. Então, aí a gente tem, né? Eu trouxe para vocês aqui o ponto de vista da história, quem foi Calígula, depois Albert Camus, como ele representa Calígula ali nos anos 40, depois a adaptação do Tinto Brás para o cinema como um filme polêmico, né, depravado, um filme pornográfico, como é conhecido, né? Mas é um épico maravilhoso. Teve umas sequências, depois tem Calígula 2, que é nada, né? É um filme, de fato, erótico, pornográfico, só para poder pegar carona no sucesso do original. E nós temos a peça do Djalma, a montagem do Djalma Limonge Batista, que aí é a cara do Brasil naquele momento, porque vejam só, uma peça feita com dinheiro mínimo, numa época em que o dinheiro estava confiscado, sobre um ditador louco que acha que é capaz de tudo, inclusive é um deus. Fernando Collor de Mello representando aí
o neoliberalismo e se provando um megalomaníaco também depois, num país que não podia fazer cinema porque tudo estava interrompido naquele momento entre 90 e 93, mais ou menos, porque daí o Itamar Franco vai retomar um pouco essa questão do auxílio ao cinema brasileiro quando começa aí a retomada. Então a peça tinha tudo a ver com o Brasil daquele momento, no começo dos anos 90. Tá certo, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo sobre Calígula e suas diversas faces, né? Felipe aqui dando boa tarde, Doni, good vibes, né? Good vibes para todos nós. Não é fácil falar de Calígula porque a gente fala da própria loucura e do próprio desmando que está na filogenia da nossa sociedade conforme ela foi constituída a partir do Império Romano, né, que nos legou, inclusive, a nossa querida língua portuguesa, né, a última flor do Lácio. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu já digo novamente aqui que o meu canal agora pode receber a sua ajuda com superchats. Também tem o Pix aqui embaixo se quiser nos apoiar. Vamos fazer desse canal uma teia cada vez maior de ideias. E se você está assistindo a esse vídeo na TV 247, muito obrigado à TV 247 pelas retransmissões e venha ao meu canal para conhecer o meu conteúdo e se inscreva, porque assim a gente vai criando esse contexto de disseminação de uma cultura transdisciplinar, que tem o cinema, que tem o teatro, que tem a música, a filosofia, a psicanálise, e aqui no Domingo é Freud, a ideia é justamente trazer esses temas reflexivos para que a gente possa ir cada vez mais chegando a muitas mais pessoas, né? Eu encerro aqui mostrando o comentário do Caio, dizendo gostei demais, muito obrigado, Caio. Nós temos também a Lilian, boa tarde, Calígula é sempre um tema muito interessante, com certeza. Temos aqui a Amelie aplaudindo, e temos o Caio também, já repassei para frente essa live. Façam isso, compartilhem essa live, porque ela vai ficar gravada aqui de qualquer maneira, e é muito importante que a gente chegue em cada vez mais pessoas. Muito obrigado, nos vemos ao longo da semana aí, e fiquem todos vocês com este conteúdo maravilhoso que eu tento trazer a vocês e produzir com muito carinho. Até mais, muito obrigado, tchau, tchau e boa semana.